E se a gente pegasse um dos maiores vilões dos desenhos animados e o levasse a julgamento? Mas não um julgamento qualquer. Um julgamento no tribunal mais assustador de toda a literatura. Pois é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Aplicar o Inferno de Dante a um mestre da trapaça. A grande pergunta que guia a nossa investigação é essa. Se a gente usar toda a complexa arquitetura moral do Inferno de Dante e aplicar a um dos maiores malfeitores do século XX, o Dick Vigarista, onde exatamente ele iria parar? Bom, é o que vamos descobrir. Ok, nosso roteiro para essa análise é bem direto. Primeiro vamos montar o caso contra ele. Depois, identificar qual é o seu pecado principal. Aí a gente começa a descer pelo inferno, investiga o lugar certo para ele, as valas da fraude e, no final, a sentença. Então vamos lá. Primeira parte. Um caso para o inferno. Antes de começar qualquer julgamento, a gente precisa, claro, estabelecer as regras do jogo. Afinal, aqui, as leis são teológicas. E que fique bem claro, o que a gente está fazendo aqui é uma simulação teológica. Não é para ser um veredito espiritual, nada disso. A gente está só usando o sistema do Dante como se fosse um código penal e aplicando aos atos do Dick Vigarista. É um grande e se baseado em tudo que a gente já viu ele fazer. E para ele ir para o inferno, e não para o purgatório, a gente precisa partir de uma premissa básica. Vigarista morreu sem se arrepender de nada. Pensa bem, toda vez que um plano dele dava errado, a reação nunca era "puxa, errei", era sempre "raios, raios duplos", antes de começar a bolar a próxima armadilha. Então essa parte está resolvida. Muito bem, parte 2, o pecado principal. Para encontrar o lugarzinho dele no inferno, a gente precisa entender do que ele é culpado exatamente. Qual é a essência, a anatomia da vigarice dele? E olha, a folha corrida do sujeito é impressionante, tem de tudo. Conspiração, sabotagem, engenharia do mal, crueldade com o coitado do Muttley, várias tentativas de homicídio com aquela física de desenho animado, uso de disfarces, traição. A lista é longa, viu? Mas é aqui que está a prova definitiva. Se o único objetivo dele fosse vencer a corrida, ele já teria vencido várias vezes. Muitas vezes ele tem o carro mais rápido de todos. Mas o que ele faz? Ele para, ele perde a liderança de propósito só pelo prazer de montar uma armadilha. Isso prova tudo. Ele não ama a vitória, ele ama a fraude. E esse é o ponto central. O pecado dele não vem de um impulso, de uma paixão, como a raiva ou a ganância. Vem da mente. É um mal calculado, frio, que usa a inteligência, que seria o nosso dom mais divino, para planejar o caos. É a maldade como um projeto de engenharia. Certo. Com o perfil psicológico do nosso criminoso traçado, agora a gente pode começar nossa descida pelo inferno já eliminando os círculos onde ele com certeza não se encaixa. De cara, já dá para descartar os círculos superiores, que são os dos pecados da paixão. Luxúria, gula, avareza, ira, nada disso define o vigarista. A maldade dele, como a gente viu, é calculada, não é impulsiva. A raiva que ele sente é sempre o resultado do fracasso do plano e não a causa da fraude. E isso nos leva a uma divisão fundamental no Inferno de Dante. Para ele, a violência, o ataque aberto, a força bruta de um leão é um pecado menos grave do que a fraude, a astúcia da raposa. Usar a inteligência, a razão, para enganar os outros, isso sim é o pior dos pecados. E o vigarista é a raposa em pessoa. Ele não ataca de frente, ele arma emboscadas. Isso nos joga direto lá para baixo, para o 8º círculo, o Malebolge. Um lugar sinistro, dividido em 10 valas, 10 fossas, cada uma para um tipo específico de fraudador. É aqui que a nossa investigação se aprofunda. Então, analisando as valas, as chamadas bolgias, a gente tem alguns candidatos. A quinta, dos corruptos que vendem favores, até faz sentido, já que ele corrompe as regras da corrida. A sétima, dos ladrões, e a 10ª, dos falsificadores com seus disfarces, também tem a ver, mas nenhuma delas parece ser o encaixe perfeito. A fraude dele é mais estratégica. E é por isso que a gente chega, sem sombra de dúvida, à 8ª bolgia, a vala dos conselheiros fraudulentos. Por quê? É só pensar no morador mais famoso dessa vala, Ulisses, o Odisseu. Ele foi condenado por usar sua inteligência genial para criar o cavalo de Troia, uma máquina de engano. O paralelo é simplesmente perfeito. A máquina do mal do vigarista é o cavalo de Troia dele. Um veículo que, na verdade, é um arsenal de armadilhas. Os dois usaram o gênio para o mal. E assim, chegamos à última parte, a sentença. Com o local do crime definido, chegou a hora do veredito. E no Inferno de Dante,
A punição, o chamado contrapasso, sempre reflete como um espelho o pecado cometido em vida. E que punição seria? Primeiro, a alma dele seria fundida numa versão em chamas da sua máquina do mal. Ele estaria condenado a correr eternamente, sempre vendo a linha de chegada ali, pertinho. Mas, no último segundo, sua própria natureza o forçaria a parar para armar uma armadilha. Uma armadilha que se voltaria contra ele mesmo, explodindo tudo e recomeçando o ciclo. E para fechar com chave de ouro, um demônio com aquela risada inconfundível do Muttley ecoando a cada novo fracasso. E assim, a trilha sonora da sua eternidade seria um eco constante do seu próprio fracasso. Raios, raios duplos. Um ciclo sem fim de quase vitória e autossabotagem. O que faz a gente pensar, no fim das contas, qual é a diferença entre a trapaça que a gente usa contra os outros e aquela que, no fundo, a gente acaba usando contra nós mesmos.